Alô, amigo internauta, bem-vindo a mais um programa do Papo Expresso. Dessa vez estamos com a especialista em vigilância sanitária da Anvisa, Valéria Chiaro, que vai falar um pouquinho para a gente sobre os bancos de tecidos e o relatório de avaliação dos dados desses bancos que a Anvisa produziu no ano 19. Bem-vindo ao programa, Valéria. Gostaria de começar perguntando para você, então, o que são esses bancos de tecidos? Qual a importância desses bancos? Oi, Danilo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, em primeiro lugar, eu acho interessante a gente comentar que a população, de uma maneira geral, ela conhece ou já ouviu falar sobre a doação de órgãos, mas desconhece sobre a doação de tecidos, né? Então, a lei dos transplantes, que é de 1997, ela prevê a possibilidade da doação de tecidos. E quais são esses tecidos, né? Aqui nós estamos falando dos tecidos oculares, que é a córnea e a esclera, os tecidos músculo-esqueléticos, o osso, tendões, cartilagem, a pele e as válvulas cardíacas. E os tecidos, né, diferentemente dos órgãos, que quando são retirados do doador, eles estão praticamente prontos para serem utilizados nos receptores. Os tecidos, eles precisam passar por uma série de avaliações e processamento, né, e é aí que entram os bancos de tecidos, né? Então, os bancos de tecidos nada mais são do que estabelecimentos que são localizados dentro de grandes hospitais, e eles estão espalhados por todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil, e eles são responsáveis, dentre outras atividades, pela avaliação dos doadores, né? Então, esses doadores são submetidos a uma triagem para avaliar qualquer contraindicação que possa prejudicar a qualidade ou a segurança, né, do tecido que vai ser doado. Depois tem o processo de retirada, que é um ato cirúrgico, né? Então, os bancos de tecidos, eles contam com profissionais treinados para isso, para poder obter o tecido. Aí esse tecido é levado para o banco, onde ele vai ser avaliado, processado, identificado, armazenado e liberado para uso. E qual que é a atuação da Anvisa no sentido de regulamentar ou fiscalizar? Qual o papel da Anvisa na segurança desses bancos e dos tecidos oferecidos por esses bancos? Sim, a Anvisa, ela atua na regulação desses bancos desde 2003, quando nós publicamos as primeiras resoluções. E desde então, nós temos publicado uma série de documentos, né, sendo que a resolução atual, ela é de 2015, e ela prevê que os tecidos sejam manipulados de acordo com as boas práticas, porque a Anvisa entende que os bancos de tecidos, eles oferecem um produto biológico de origem humana, que tem que ter qualidade e segurança. Então, é por isso que nós temos a resolução publicada desde 2005, que já prevê essa questão das boas práticas. E essa resolução, ela também prevê que os bancos de tecidos enviem semestralmente à Anvisa os seus dados de produção. Então, para isso, a Anvisa disponibiliza formulários que ficam no nosso portal, e também um manual para que os bancos possam preencher os formulários da maneira correta. E é desses dados que a Anvisa extrai a informação para fazer o relatório, que foi divulgado há pouco? Quais são os principais dados desses relatórios? Porque as pessoas acho que têm bastante conhecimento da doação da córnea, acho que é a mais popular aí desses tecidos, né, que você mencionou. Mas também tem outros dados que você falou que acho que são interessantes de destacar e pontuar. Então, os dados que nós pedimos que os bancos nos informem são, basicamente, né, o número de doadores que foram triados, o número de tecidos, número de doadores que, de fato, doaram, né, doadores cujo tecido foi obtido, o número de tecidos que foram processados, descartados, e que foram liberados para uso, e até mesmo a quantidade de tecidos que foram, de fato, transplantados, né? Então, em resumo, são esses os dados que nós coletamos. E
no caso dos descartes, também nós coletamos os motivos, né? Por que o banco está descartando o tecido. E aí, anualmente, nós publicamos esse relatório, que é um compilado dos dados, né, que nós coletamos de todos os bancos. Como você disse, realmente a população conhece mais os tecidos oculares, né, a córnea, mas é possível, né, a gente utilizar o osso, a pele, as válvulas cardíacas. Então, esse relatório, ele compila todos esses dados de todos os bancos. E quais são os principais destaques, assim, que você pode mencionar? Então, esse relatório, ele já está na 10ª edição. Nós começamos com a publicação somente dos dados dos bancos de tecidos oculares, aí fomos evoluindo e agregando os tecidos musculoesqueléticos, a pele, e nesse relatório referente a 2019, é a primeira vez que a gente publica os dados do banco de tecidos cardiovasculares. O relatório, ele é referente aos dados de 2019, mas ele também tem dados dos relatórios anteriores. Então, a gente tem uma série histórica. Isso é legal, que possibilita uma comparação em relação aos anos anteriores. E algumas pessoas até têm questionado a Anvisa sobre a pandemia e o impacto dela na atuação dos bancos, mas isso não está refletido nesse relatório, né? Porque ele é dos dados do ano anterior. Uma coisa também que eu destacaria é que nesse relatório a gente não publicou dados individuais dos bancos de tecidos, como a gente vinha fazendo nos relatórios anteriores, porque a gente entende que cada banco tem a sua particularidade, e quando a gente publicava os dados por estabelecimento, isso gerava um fator de confundimento, porque as pessoas acabavam comparando um banco com o outro, e eles não necessariamente são comparáveis. Então, nesse relatório, a gente publica o dado geral, né, de uma forma agregada. E a gente consegue identificar se vem aumentando, se vem havendo um maior engajamento da população na doação desses tecidos, ou não está refletido no relatório? O que a gente observou, né? No ano de 2019, nós tínhamos 50 bancos de tecidos oculares em funcionamento, sendo que 46 enviaram os dados de produção à Anvisa. Mesmo sendo uma exigência normativa, nem todos os bancos enviam os dados. Então, a gente teve uma representatividade de 92% dos tecidos oculares. Já para os outros bancos, são 6 bancos de ossos, 4 de pele e 1 de tecidos cardiovasculares. Para esses, nós tivemos uma representatividade de 100% no relatório. E o que a gente observou é que houve um aumento no número de doadores, no caso da pele, né, um aumento considerável. Consequentemente, mais pele foi oferecida para uso também. No caso dos tecidos musculoesqueléticos, também teve um aumento na quantidade de doadores, né? E para tecidos oculares, houve uma diminuição, mas, como eu disse, nem todos os bancos enviaram os dados. Então, eu não posso dizer ao certo se houve, de fato, essa redução. Valéria, para a gente fechar aqui a nossa conversa, uma pessoa que quer ser doadora, que não tem a informação de que se pode doar uma pele, a córnea, ou o tecido que você falou de válvula cardíaca, o que ela tem que fazer para ser doadora? O que é preciso para ela doar? Hoje, os tecidos, eles podem ser obtidos tanto de doadores falecidos, quanto de doadores vivos, né? Então, no caso dos doadores falecidos, se a pessoa tem o desejo de doar, ela precisa, em vida, manifestar esse desejo para algum familiar, para que quando essa pessoa venha a falecer, esses familiares possam autorizar a doação. E no caso dos doadores vivos, né, é basicamente o osso e a pele, e aí segue uma outra lógica, né, mas enfim, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar é que a pessoa tem que externalizar esse desejo para que alguém possa autorizar a doação, que a grande maioria da doação vem de doadores falecidos, né? Então tá bom, Valéria, eu agradeço a participação, e você, amigo internauta, não deixe de acompanhar o nosso canal do Papo Expresso e fique de olho nas nossas atualizações. Se inscreva no canal do Papo Expresso da Anvisa, ative as notificações, deixe um like e siga a Anvisa nas redes sociais.